Olá, alunos! Hoje nós vamos falar do pentagrama e do pentágono. O pentagrama é um dos símbolos mais conhecidos e mais divulgados que nós temos dentro da geometria sagrada. Então, antes de começar as explicações, eu quero deixar claro assim que pesquisando vocês podem encontrar inúmeros materiais falando sobre isso e muitas vezes materiais com informações desencontradas, né? Falando perspectivas totalmente diferentes de acordo com a filosofia, de acordo com a crença. Então, o que for falado aqui não é uma verdade absoluta. Você é livre para pesquisar, né? Chegar às suas próprias conclusões, testar. O que eu trago neste curso é embasado em livros e em estudos, mas principalmente em livros. Justamente porque essas informações são muito amplas, né? E a gente acaba perdendo a referência. Então, a minha referência foram livros. Eu vou deixar no final do curso uma listinha com alguns livros para quem desejar se aprofundar no assunto, mas deixando claro que a pessoa é livre para acreditar naquilo que considerar mais adequado. Então, dentro das minhas pesquisas, o pentagrama ele tem como significado a evocação dos deuses, porque ele faz esse movimento de cima para baixo, né? A ponta da estrela que se forma através do pentagrama simboliza então sempre uma conexão com o divino, com o superior. Muitas pessoas acreditam que a figura do pentagrama invertida, né, de cabeça para baixo, como está aí na imagem, é usada em magia negra para a evocação de energias densas. Uma das autoras que eu pesquisei, a Judy Hall, que tem grande propriedade sobre isso, diz que não tem nenhuma conexão com magia negra, é simplesmente uma figura invertida. O que determina se aquela figura será usada para o bem ou para o mal é a intenção da pessoa. E isso vai de encontro a outros estudos que eu faço sempre paralelamente, né? Por exemplo, no livro A Realização Espontânea do Desejo, do Deepak Chopra, ele deixa muito claro o poder da intenção, o quanto o poder da intenção supera muitos outros recursos. No livro O Efeito Isaías, do Greg Braden, ele também fala sobre o poder da intenção como sendo um elemento central naquilo que acontece na nossa vida ou até mesmo na vida de outras pessoas. Então, a figura simplesmente não tem todo esse potencial, desde que a intenção da pessoa não seja para o mal, certo? Então, isso é o que determinou nas minhas pesquisas. O centro do pentagrama, ele também é um círculo, como nós já vimos anteriormente, né? O círculo está aí no início de tudo. Então, ele funciona como se fosse um útero central, né? A criação central ali do pentagrama. Quando nós pegamos o desenho desse pentagrama, ele é desenhado em uma única linha em 5 direções, né? Quando ele é feito de uma forma matemática, ele segue a proporção da regra de ouro. Mas essa estrela é aquela que geralmente nós aprendemos lá na infância. A primeira estrela, né, que nós aprendemos. Tem a estrela de 6 pontas, que seriam 2 triângulos em posições contrárias. E tem essa estrela que é desenhada com uma única linha. Mas quando é desenhada à mão livre, ela não fica, né, com essa proporção tão perfeita. Mas é uma característica interessante de continuidade, de energia, que se espalha, então, em 5 pontas. No centro do pentagrama, nós temos o pentágono, que é esse polígono de 5 lados. E esse pentágono, ele tem a propriedade de defesa e proteção. E ele também é um símbolo de estabilidade, limpeza e completude dos 5 elementos. Então, também é uma figura muito utilizada. E também é possível formar um pentágono por fora do pentagrama de uma forma perfeita. Ele tem essa propriedade muito interessante de continuidade. Quando o pentagrama ele é desenhado dentro de um círculo,
o seu poder de proteção ele fica ainda mais forte. Lembram que nós conversamos no círculo que tudo aquilo que está cercado por um círculo, ele tem esse potencial de proteção. Então, colocar um pentagrama, que já é um símbolo de proteção, dentro de um círculo faz com que ele se torne realmente muito poderoso. E isso fez com que muitas pessoas adotassem esse símbolo como um símbolo pessoal de proteção. Uma outra relação que nós temos com o pentagrama é do pentagrama com os 5 elementos. Essa é uma figura bastante marcante na medicina tradicional chinesa e também em outras tradições. Mas como isso está mais alinhado à nossa proposta ali dentro do Desperta Luz, o pentagrama ele tem a representação, então, na ponta superior do éter ou espírito ou energia. Nós temos também o ar, a água, a terra e o fogo, cada um representado em uma das pontas do pentagrama. Essa representação traz a ideia de harmonia, de construção, de evolução, onde o éter que está lá em cima na ponta, ele representa a centelha divina que está descendo até a matéria através dos outros 4 elementos. Então vejam como isso é forte realmente dentro desse símbolo. Uma outra característica muito interessante do pentagrama é que é possível desenhar um pentagrama dentro do outro infinitamente. Então, ali no miolinho do pentagrama, nós podemos continuar fazendo a mesma figura, uma linha contínua com 5 pontas, infinitamente. É difícil de mostrar na figura pequena, né? Mas se fosse uma figura bem grande, daria então para fazer vários desenhos, como se fossem espelhos, um virado para frente do outro, sabe? Aquela ideia de que a figura central é infinita. Então, o pentagrama tem essa propriedade. Uma das figuras mais conhecidas utilizando o pentagrama é uma pintura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci utilizou muito a regra de ouro, a proporção áurea nas suas obras. E ele pintou, então, o homem vitruviano utilizando o pentagrama como base, onde ele quis representar que o ser humano é o microcosmo do macrocosmo. O que seria o macrocosmo? O universo. Então, o ser humano estaria contendo dentro de si um pequeno universo, digamos assim, né? Ele é uma parte também muito importante do universo, porque ele representa todo o universo dentro dele mesmo. E isso é alicerçado no estudo de vários autores. O pentagrama ele é usado, então, para proteção pessoal, e essa proteção pessoal ela se estende não só para quem usa, como também para o ambiente em que frequenta. Então, se estiver em casa, sua casa está protegida. Se sair e for para um outro ambiente, esse outro ambiente também estaria protegido. É um símbolo para atrair abundância e prosperidade. E vejam que interessante, sob essa perspectiva, quando o símbolo é utilizado invertido, ele teria 2 utilidades: a de despertar, como posso dizer, o autoconhecimento, a investigação interior. Então, quando a pessoa está precisando ir fundo dentro de si, né, buscar respostas no seu interior, seria então interessante utilizar o símbolo invertido, e também é utilizado para transmutar energias tóxicas, ao contrário, né, do que se pensaria, que seria para atrair, digamos assim, energias tóxicas. Não. Quando invertido, ele seria utilizado então para limpar essas energias tóxicas. Porque quando eu viro essa estrela, os 4 elementos que eu tenho, né, inclusive aqueles que são purificadores, como a água, o ar, o fogo, eles seriam então, atuariam onde é preciso para realizar uma limpeza. Então, é uma outra perspectiva bem diferente para o uso do pentagrama. Então, mais uma vez, eu incentivo você a fazer suas pesquisas, né? Sempre buscando fontes confiáveis para que tenha uma informação assim realmente bastante embasada. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!